Boa noite a todos, então. Hoje o nosso tema, então, vai ser sobre fluidoterapia e passes e água fluidificada. E embora a maior parte das pessoas que estão hoje aqui, talvez já tenham estudando a doutrina espírita há bastante tempo, tomando passes, inclusive, mas a gente às vezes não tem noção do que acontece durante o passe fisicamente, biologicamente dentro do nosso organismo, né? E é importante que a gente possa compreender, até para que a gente possa estar abertos a receber o passe, a fazer o tratamento com água fluidificada. E é isso que nós chamamos de fluidoterapia. Quando alguém nos procura na casa espírita para conversar, a gente escuta e tenta auxiliar ou conversar de acordo com o que a pessoa possa entender. E a recomendação é que se faça, então, um tratamento espiritual, que é a fluidoterapia, então o passe e água fluidificada. A pessoa passa pelo tratamento, mas nem sempre sabe exatamente como é, né? E nós, num trabalho que tivemos recentemente na nossa casa, alguns estudantes que já estão há 3 anos estudando conosco, relatou que ela entrou pela primeira vez na casa espírita e ela foi tomar passe sem saber o que era, viu que as pessoas se dirigiam para a sala do passe, ela foi também. E ela que levantou essa questão da necessidade, talvez, de nós conversarmos a respeito, né? E quem sabe até para nós mesmo, que já temos o conhecimento, mas que talvez a gente não leve a fé devida naquilo que nós estamos recebendo. Vamos ver por que então, né? Em primeiro lugar, o que é o passe, né? O que é o passe? Vamos ver o que é. O Emmanuel nos diz no livro Consolador, lá na questão 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? É a pergunta que se faz. E ele responde: assim como a transfusão do sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Vejam só, lendo essa questão a gente já começa a compreender. Uma transfusão de sangue, quando o corpo está debilitado com deficiência de sangue, ele já não trabalha muito bem, ele fica, né? A pessoa fica fraca, cansada, ela não consegue reagir e quando não, pode vir a óbito, né? Mas a transfusão de energias também é necessária. Às vezes nós nos sentimos cansados e não sabemos que é isso que nós estamos sentindo, que é isso que nós estamos precisando. Então, quando nós vamos para a salinha de passes, é importante que a gente tenha essa consciência, mas principalmente saber que nós iremos receber, independente de quem está ali nos auxiliando. Porque a gente às vezes pensa que uma pessoa vai dar o passe melhor que outra. Isso não é verdade, porque o passe que nós vamos receber, a energia que nós vamos receber, ela vem do plano espiritual e não da pessoa que está na nossa frente. Então, ela vai ser apenas canalizada pela pessoa para chegarmos até nós. Se a pessoa estiver em desarmonia, nós vamos receber também? Vamos. Porque, na verdade, se a minha intenção é boa, e eu estou ali com fé, e Cristo já dizia, em cada cura que ele fazia. O que ele dizia para as pessoas? A tua fé te curou. Ele não dizia, fui eu que te curei. A tua fé te curou. Ou seja, para que nós possamos receber um bom atendimento, para que nós possamos receber aquilo que nós viemos buscar, é muito mais importante eu estar receptiva do que aquela pessoa que está lá se disponibilizando para nos auxiliar. Então não é ela que vai determinar o quanto eu vou ser ajudada ou não, sou eu, né? E aí, pode passar. Emmanuel também diz que o passe é uma transfusão de energias psíquicas, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício.
Então aqui ele deixa entender que sim, que a pessoa que está na nossa frente vai passar um pouco dela também. Mas por quê? Nós precisamos receber também a energia vital, que nós acabamos também perdendo essa energia vital durante o dia, né? E ela acaba sendo reposta através da pessoa que está ali conosco também. É importante então que ela também esteja bem, tanto fisicamente quanto psiquicamente. Então, quando nós fazemos o curso de passes, o curso para auxiliar nos passes, a gente recebe todas essas orientações também, né? E aí, nós vamos nos preparando o dia inteiro, desde que nós acordamos, através da prece, controlando os nossos impulsos durante o dia, para que nós possamos ser vasos limpos e podermos passar o que há de melhor em nós. Então, é claro que nem sempre a pessoa vai estar disposta. Durante o dia, às vezes, pode vir acontecer algo. Aí, o que nós fazemos? Nós trocamos, então, de paciência. A pessoa chega na casa espírita e diz, olha, hoje eu não estou legal, será que alguém pode me substituir, mesmo que ela esteja escalada? Não, vamos ver se alguém pode e faremos isso. Por isso é muito importante também da nossa consciência, como trabalhador espírita, da nossa postura, para que nós possamos atender bem aqueles que nos procuram também, né? Então, lá na questão 64 do Livro dos Espíritos, vai falar sobre o princípio vital. O que é esse princípio vital? Então, esse princípio vital, ele é matéria também. A pergunta é, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Ele coloca a resposta, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um mesmo princípio. Na verdade, quando nós nos aprofundamos no estudo da doutrina espírita, nós vamos aprofundar também essas questões. Mas só para que a gente possa entender um pouco, todos nós somos formados por esse fluido, por esse princípio cósmico universal, que é uma energia que vai sendo transmutada, vai sendo modificada de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então, todos os seres vivos, animados ou inanimados, também vão ter esse fluido cósmico universal. Mas o princípio vital terá somente nos corpos orgânicos. Então, as plantas, os animais, os seres vivos, né? Nós, pessoas, humanos. Mas nos inanimados terá só o princípio, o fluido universal. Já vai estar também ter esse princípio. Na questão 65, o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, junto com o nosso corpo perispiritual, que nós levamos junto para o nosso, quando desencarnamos, a gente costuma dizer que nós somos corpo físico, espírito e perispírito, né? E esses corpos, então, no perispírito, que é o corpo que liga o espírito ao corpo, existe, então, esse princípio vital. A medicina ainda não consegue explicar, os nossos cientistas ainda não conseguem explicar o que é que de fato anima o corpo, né? Mas vai chegar um momento em que nós vamos chegar nesse conhecimento também, que a doutrina espírita já nos traz, né? E que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. E a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. Talvez vocês já tenham escutado algumas pessoas, algumas filosofias falando, né? De que quando nós desencarnamos, vamos juntar-nos ao todo, né? Então é como se nós fôssemos, o espírito em si, né? Como se ele fosse
um conjunto e ao desencarnar ele faz parte de um todo. Mas a doutrina espírita nos diz que não, que a gente mantém a nossa individualidade através do perispírito. Mas o que vai, de fato, se juntar ao fluido cósmico universal é justamente esse fluido vital, esse princípio vital, vamos dizer assim, né? Mas o corpo se decompõe, vai criar outros corpos, então. Kardec, então, nos diz que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Há alguns que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto que outros o possuem em quantidades apenas suficientes. Daí, alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. O que a gente entende por isso, né? Que nem todos nós temos a mesma energia né? A gente percebe que algumas pessoas são mais ágeis, e outras são mais lentas, mais devagar. Então, aqui ele está nos dizendo que sim, que nós não temos a mesma quantidade de fluido cósmico universal, de princípio vital, assim como outras pessoas, né? E alguns de nós precisam se recompor, e através do passe é uma das formas de nós nos recompormos, né? Então, essa quantidade, ela se esgota também. Ela pode vir simplesmente nos trazendo a gente diz, eu estava bem e de repente eu me senti esvaziada. Quando alguém passa por nós, às vezes ela consegue, ela está precisando e ela consegue absorver de nós, né? Porque é uma troca. E essa troca é muito salutar e muito boa, desde que a gente também não se esvazie, né? Agora, como é que nós podemos repor essa energia? Como é que nós vamos? É através da prece, é nos reconectando com o plano espiritual, é nos colocando à disposição do plano espiritual. Quando nós fazemos a caridade, por exemplo, a gente diz que nós sentimos uma certa alegria, uma certa leveza, né? É justamente o momento que a gente está recebendo esse fluido. Então, quando nós nos permitimos ficar tristes e deprimidos, que isso também é uma escolha, né? É claro que nem sempre a gente está em alta, né? Tem vezes que nós vamos realmente sentir a dificuldade do dia a dia de uma maneira diferente. Só que, se nós somos pessoas que escolhemos ser felizes, que escolhemos melhorar essa situação, a gente não vai ficar nesse quadro de depressão por muito tempo. A gente vai compreender que algo há de se fazer para sair deste nível, vamos dizer assim, né? De nos elevarmos. E uma das maneiras é justamente a prece. Nos colocarmos em sintonia com o plano espiritual, pedirmos essa ajuda da maneira que nós possamos receber e nos fortalecer. E a gente percebe. Então, a caridade também é uma dessas formas. Automaticamente, a partir do momento que eu estou me doando para alguém, eu estou recebendo. Há uma troca também. No próprio passe, quando eu estou ali auxiliando aqueles que vêm nos buscar, não é que aqui nós sejamos melhores, não é exatamente isso. Só que a primeira pessoa que vai receber vai ser eu. Então eu estou ali impondo as minhas mãos, mas ao mesmo tempo eu estou recebendo e passando também, né? Vou passar um pouco do meu fluido vital, mas principalmente o que a pessoa está recebendo é o fluido universal. É o que os próprios espíritos que estão responsáveis por esse trabalho, os mentores espirituais de cada pessoa que está ali pedindo, é que vão fazer essa transmutação, essa mudança desse fluido, trabalhando ele para que a pessoa possa receber de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento também. O que isso significa? Que se eu não estou acreditando naquele tratamento, estou indo por ir, porque alguém me falou, porque eu quero testar para ver se realmente vai dar resultado, provavelmente não vai dar, porque depende de mim, depende de eu me colocar disposta para abrir e ter fé, como Cristo dizia, né? Ter fé de que nós realmente vamos receber o que estamos buscando. A qualidade do princípio espiritual
Ela tem origem, então, um resuminho, né? Não, pode passar mais um. Aqui. Então, ela tem origem no fluido universal, ela varia entre as espécies de seres vivos, ela varia de indivíduo para indivíduo, como a gente viu antes. Quanto maior a quantidade de fluido vital, maior será a vitalidade do indivíduo e é passível de esgotamento, tornando-se insuficiente para a manutenção da vida. É passível de renovação pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm e pode ser transmitido de um indivíduo ao outro. Então, só para que a gente possa compreender, é claro que um estudo mais aprofundado seria melhor e com certeza, talvez algum dia, vocês possam se interessar também em estudar e compreender melhor, mas isso já pode fazer com que a gente tenha uma noção, principalmente os dois últimos itens, né? Que é passível de renovação, através da prece, através do passe, e ela pode ser transmitida de um indivíduo ao outro no próprio passe, né? A mãe, por exemplo, quando tem a criança febril, a primeira coisa que ela faz, ela vai colocar a mão, né? Para perceber. Ali ela já está transmitindo o seu princípio vital para a criança também. Ela já está dando um passe, vamos dizer assim, na criança, né? E quando ela acolhe com amor, com carinho, também ela está fazendo essa troca. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque daí quando eu vou me colocar a trabalhar ou a auxiliar o meu filho, meu neto, eu vou estar ciente disso, eu vou fazer com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais vontade de auxiliar. E vou pedir isso por ele, inclusive, né? Então, quanto mais nós pudermos compreender isso, mais fácil fica até para que a gente possa estarmos sendo úteis uns aos outros, né? Em qualquer lugar que nós estejamos. Em que se fundamenta o passe, então? Se fundamenta nessas duas últimas que eu passei antes, nos dois últimos itens, né? Que é passível de renovação pela absorção e pela assimilação das substâncias que o contém e que pode ser transmitido de um indivíduo ao outro. Próximo. Portanto, o fluido vital pode ser renovado pela manipulação direta do fluido universal pelos espíritos desencarnados no chamado magnetismo espiritual, bem como pela doação de um indivíduo encarnado no magnetismo humano, ou por ambos, no magnetismo misto. Então, tudo isso que está acontecendo, ele acaba, embora eu não esteja vendo, embora eu não perceba, a própria água fluidificada, já foram feitos testes nessas águas, antes de serem fluidificadas e depois, onde eles colocando o nome da pessoa, de cada pessoa, e depois fazendo o exame na água novamente, encontrou-se então algumas substâncias que antes não estavam. Então, antes ela era uma água normal e depois ela tinha propriedades curadoras, medicamentosas, vamos dizer assim, né? Que antes não tinham. Isso, claro que foi feito principalmente para comprovação de que existe algo acontecendo ali. E a nossa intenção, o nosso pensamento vai auxiliar para que isso de fato aconteça. Inclusive no plano espiritual para os espíritos, nós vamos ver agora, acho que é no próximo, que ele diz, os espíritos e o pensamento e a vontade é o que molda, né? Então, na Gênesis, no capítulo 14, no item 14, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é para o homem, as mãos para o homem, né? Então, por que a gente tem que entender isso? Porque se, para os espíritos desencarnados, o pensamento e a vontade é o que determinam, para nós também. Porque se eu coloco o meu pensamento e a minha vontade, eu posso realmente melhorar a minha condição. Existem alguns estudos agora que estão que na verdade não é nada novo, né? A gente apenas deixou esse estudo para trás e agora está se retomando. Existe um livro que o nome é Biologia da Crença, tentando lembrar o nome do autor, mas enfim, esse autor, ele está
trazendo já esse conhecimento para a humanidade. O que antes nós dizíamos que era crendice, que era coisas das nossas avós, né? Das terapeutas, aquelas curandeiras, vamos dizer assim, que elas de fato curavam, e se achavam, isso é só algo que para quem acredita mesmo. Claro que quem acredita que vai realmente ter o resultado, né? Mas agora a ciência já está comprovando de que sim, o que realmente vai modificar o nosso quadro é o nosso pensamento. Não existe doença, existem doentes. E isso hoje para nós ainda é difícil compreender. Mas vai chegar um momento, ainda no nosso plano, né, de nós vermos a cura de algumas doenças incuráveis. Já temos alguns exemplos disso, né? Mas cada vez mais através da nossa compreensão, do nosso entendimento, de sabermos que nós podemos fazer essa escolha de continuarmos enfermos ou de nos ajudarmos, de nos melhorarmos. É claro que isso exige de nós uma postura bastante diferente, porque nós vivemos muito em cima de crenças, né? E limitantes, que realmente nos limitam. A partir do momento que eu começar a entender que eu não preciso mais disso, que eu não preciso mais da doença, que eu posso evoluir sem passar por essa experiência, nós vamos acabando deixando de lado. Quando nós falamos sobre a transição planetária, que no terceiro estágio que nós estamos passando, agora então para um planeta de regeneração, a doença ainda vai existir, mas muito menos que existem nos dias de hoje. Né? Justamente por quê? Porque nós vamos chegar nesse entendimento, nós vamos chegar nessa compreensão e aos poucos nos modificando. Né? Então, como acontece a manipulação dos fluidos? Os espíritos manipulam os fluidos espirituais utilizando o pensamento e a vontade. Os espíritos podem, pelo pensamento, direcionar, agregar, dispersar, organizar, mudar as propriedades, combinando-as a partir de leis específicas. E os fluidos estão disponíveis no grande laboratório da vida espiritual. E os espíritos podem manipulá-los de uma forma consciente, pelo ato da vontade, ou de forma inconsciente, sem se darem conta que os estão manipulando. Isso as obras espíritas nos trazem quando falam das pessoas que desencarnam e se veem no plano espiritual com determinadas roupas. Essas roupas são criadas mentalmente, só que elas não entendem, não sabem como fazem isso, né? Nós encarnados, por exemplo, a gente não se dá conta que muitas das coisas que nos acontecem, elas são previstas por nós mesmos, de uma maneira inconsciente. Por exemplo, a pessoa que é muito pessimista, que acha que tudo dá errado na vida dela, vira e mexe, algo acontece, né? E aí ela diz, bom, eu sabia disso. Claro, ela estava com tanta certeza de que isso ia acontecer, que ela criou a situação. Só que ela não sabe disso, né? Divaldo conta uma história de uma conhecida dele, que gostava muito de plantas assim como ele, né? E ele tinha uma planta muito bonita no canto da casa, e a pessoa passou, e ela disse, Divaldo, como está bonita essa sua planta. E daí ele disse, a hora que você quiser, você vem aqui, eu lhe dou uma mudinha. Se eu tenho várias, eu posso lhe dar. E ela foi embora. No outro dia ela passou, e quando ela chegou ali, o Divaldo ia saindo de casa, e ela própria percebeu que aquela planta estava completamente murcha, estava no chão. E ela percebeu que ela tinha feito isso. E aí ele também disse que ele ficou bem chateado, mas ela disse, olha, eu fiz isso de novo. Eu disse, sem querer eu acabei, ela disse, não é a primeira vez que isso acontece. Mas ele, tendo conhecimento, ele disse, olha, eu vou te ajudar. Na verdade, o que tu tens é uma capacidade muito grande, uma energia de cura muito grande, mas tu não conhece e acaba não trabalhando de acordo. E o que acontece? Ela se transformou numa inveja e a tua inveja acabou realmente deixando a minha planta nesse estado. A orientação dele é que ela fosse estudar, compreender o tipo de energia que ela consegue manipular, ter o conhecimento de como fazer para canalizá-la para o bem. E se nós olharmos, nós todos somos assim. Nós todos temos essa capacidade.
Só que a gente não tem o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso que ainda nos falta, né? Compreendermos o que acontece. Então a fé e a aplicação de passes. Decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Então, quando ele diz que não passa de um efeito de uma lei natural, essa lei existe, ela acontece, a gente é que não toma o conhecimento e acaba tendo os resultados que se tem, bons ou ruins, de acordo com a nossa maneira de manipulá-los, né? Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, nós realmente não acreditamos no nosso potencial e na nossa capacidade. E acabamos por não usarmos adequadamente. A importância da água, então, é importante que a gente possa reconhecer. A gente não tem também essa concepção. No livro Nosso Lar, no capítulo 10, Ulisses fala para André Luiz a respeito da água. E ele diz: compreenderá que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha como isso é importante, para que a gente possa aprender a domar um pouquinho as nossas más tendências, né? A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. E isso também está sendo comprovado cientificamente. Talvez vocês já tenham ouvido falar daquela experiência de um japonês que fez dos cristais de água, né? Que ele congelou a água, cortou, fotografou, colocou no microscópio, fotografou, e conforme o pensamento e as palavras que eram dirigidas para aquelas águas, conforme eram os cristais. Eu não trouxe, mas eu podia ter trazido para vocês poderem ver, que é um trabalho muito bonito. Mas se vocês colocarem no YouTube cristais de água, vocês vão encontrar o estudo desse japonês que ele fez das fontes limpas, né, de água parada, e conforme, inclusive, de algumas palavras que eles diziam, né? Então colocavam a água no vidro, colocavam uma etiqueta com uma palavra ruim, e aí acabava congelando e fotografando depois, e tinha aqueles cristais. Quando eles falavam o nome de Hitler, aparecia uma figura meio esquisita, né? Uma imagem meio esquisita na água. E aí eles perguntaram se era por causa da palavra em si, mas não, era do pensamento da pessoa que dizia a tal palavra, né? Falava o nome dele. Por quê? Toda vez que nós falamos, tanto de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, nós vamos só ter uma imagem boa dela, um sentimento bom de tantas coisas boas que ela fez. Ele também fez com o nome dela e apareceu realmente um cristal muito bonito. Já quando fala do Hitler, a gente vai lembrar das coisas ruins que ele fez e de toda a dor que ele trouxe para a humanidade e para muitas pessoas. Então é o pensamento da pessoa que proferiu a palavra, o sentimento é que fez com que a água se modificasse. Então vejam quanto é importante a gente se dar conta do nosso pensamento e quanto mais da palavra, né? E no livro Segue-me de Emmanuel, falando sobre a água fluidificada, ele diz que e qualquer que houver dado, só que seja um copo d'água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quem disse isso foi Jesus, está lá em Mateus 10:42, mas está também no livro Segue-me, e Emmanuel comenta a respeito. Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo d'água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum, detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. Então, para que a gente possa compreender o quanto a gente pode modificar
através do pensamento e do sentimento e da intenção, né? Então, próximo da importância da água, diz o seguinte: a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, é como eu dizia antes, né? A gente não percebe, não vê a modificação, mas fazendo o teste da água antes e depois, se comprovou que sim, que havia sido modificado, como se fosse em laboratório colocando substâncias químicas, né? Próximo. A prece intercessora e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias, diz Emmanuel. Não sei se vocês já assistiram, minha mãe é católica e ela está com 80, vai fazer 83 anos, ela gosta muito de olhar aquelas missas pela televisão, né? E me chama muita atenção porque existem algumas missas que eles fazem com a benção da água, talvez vocês tenham visto, né? E aí eles pedem que a pessoa coloque um copo de água perto da TV e eles fazem a oração. Vocês acham que isso funciona? Eu tenho certeza que isso funciona. Dependendo da fé daquela pessoa que colocou a água ali. É absolutamente certo que vai acontecer. Por quê? Porque, na verdade, o que depende não é a água estar perto da televisão. O fluido não vai aparecer da televisão para o meu copo, mas o pensamento e do sentimento daquela pessoa que colocou ali. A intenção dela é receber através daquela prece. E ela faz junto a prece. Então, é isso que vai modificar as propriedades da água. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes. Olha o poder que nós temos e não sabemos, né? Emanações e fluidos que, por enquanto, escapa à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando a linha de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Então é fato, isso acontece. E eu creio que cada vez mais que a gente tenha esse tipo de conhecimento, a gente pode compreender melhor e ter mais fé naquilo que nós estamos fazendo. Acreditar de fato nisso. Muitas vezes a gente faz pedidos e quer que aconteçam algumas coisas para na nossa existência, aquela questão do pensamento positivo, isso não existe, isso não acontece, eu já pedi quantas vezes, já escrevi quantas vezes e não deu certo, mas se nós analisarmos lá no fundo, eu estou pedindo, eu estou querendo, eu estou confiando no que eu estou escrevendo, mas no fundo eu estou pensando assim, eu não mereço isso, isso não vai acontecer, e de fato não acontece. Por quê? Não porque eu não quero, eu estou querendo, estou escrevendo, mas lá no meu íntimo, aquela minha crença limitante que de alguma forma foi parar ali, seja pelos meus antepassados, seja pela minha vivência lá na infância, seja por eu ter visto alguém da minha família pensando e dizendo isso a meu respeito, e de fato ela não vai acontecer. Então, o que eu preciso fazer primeiro é buscar me conhecer. Saber por que é que, de fato, eu própria estou me boicotando. Por que eu própria não estou conseguindo acreditar no meu potencial. E aí sim, conforme eu vou trabalhando isso e entendendo isso, aí sim eu posso modificar. No Consolador, lá na questão 103, Emmanuel também nos coloca que no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? É uma pergunta. A resposta: a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos, todavia pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, quando eu venho para a casa espírita, eu posso e devo trazer uma garrafinha de água, deixar na mesinha ali, que enquanto a palestra está acontecendo, a minha intenção de trazer a água e deixar ali para que eu possa sair, poder receber através da água o tratamento, vai acontecer. Quiser colocar o seu nome, coloque o seu nome ali. Mas se você souber qual é a sua água que está ali, e você buscar,
O plano espiritual sabe, ele nos conhece bem, ele já está percebendo os nossos desejos, as nossas questões e dificuldades que nós viemos aqui buscar. Então, se eu acreditar, de fato, eu vou estar recebendo realmente. O que impede de eu receber aquilo que eu estou pedindo é eu próprio, né? A água pode ser fluidificada. Bom, isso eu já falei, né? Já passei. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. O que quer dizer isso? Que eu não necessariamente preciso que alguém faça isso por mim. Através da própria prece que eu fizer, vai estar acontecendo também. Então, em casa, quando eu achar que eu não estou legal, eu posso também botar um copinho ali, abrir o Evangelho, fazer uma leitura, fazer uma prece, posso impor a minha mão, inclusive, que vai estar acontecendo também. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento da água pura, abençoada dos céus, no céu. Então, para que nós possamos compreender que, de fato, isso vai... Esse quadrinho aqui é só para a gente poder entender que o pensamento bom e mal, como é que nossas células vão estar revirando. O que eu quero dizer com isso também é que mais depende de nós mesmos do que qualquer outra pessoa. Então, quando eu estou sofrendo alguma coisa na minha família, a gente tem o hábito de dizer, não sei se vocês são assim, mas comigo acontece, de às vezes a gente achar que é o outro que tem que mudar. Ah, as coisas não estão bem comigo porque na minha casa minha filha está lá indignada com alguma coisa e é ela que está errada. Ao mesmo tempo que se eu puder tentar entendê-la, compreender, conversar com ela, saber o que está acontecendo e não simplesmente me irritar com a maneira como ela está reagindo, talvez a gente possa equilibrar aquele ambiente também. Principalmente que agora nós sabemos que os nossos pensamentos ficam impregnados no ambiente onde vivemos, onde estamos, seja no nosso trabalho ou em casa. Então depende também de mim melhorar esse ambiente, né? Aquela colega chata do trabalho que está lá só para me irritar, eu não consigo mais nem olhar para ela. É ela ou sou eu? Porque eu tenho uma escolha. Eu posso escolher olhar para ela e ignorar o que ela está fazendo, né? Ou mesmo que ela queira me irritar, mas também eu posso escolher me irritar. Então a felicidade é uma questão de escolha? É. Tudo é, né? Só que a gente precisa tentar encontrar uma maneira de trabalhar isso, de nós nos trabalharmos. E então fica a dica, né? A prece, a oração, a mentalização, buscar coisas que nos elevem, evitar coisas que nos deprimem, né? Se precisar evitar algum amigo que não consegue sair daquele quadro, vamos dar um tempo, até que a gente se melhore e depois, quem sabe, a gente se aproxima de novo e daí sim oferece ajuda para que ele possa melhorar também. Bom, o que nós queremos realmente é poder entender como acontece o tratamento da fluidoterapia dentro do centro espírita. E em resumo, é o que nós vimos, né? Depende também muito do que nós acreditamos, pensamos e sentimos. É muito importante isso. E que nós possamos fazer a nossa parte e nos tornarmos receptivos, ir para a sala de passes para receber de fato, né? Tem uma que eu esqueci, podia ter trazido também, mas enfim, uma figura de quando nós trabalhamos em relação aos passes, quando tem uma pessoa sentada na cadeira, a outra impondo as mãos, e daí a pessoa que está sentada está com o guarda-chuva aberto. O que quer dizer isso? Que ela está guardando? Porque ela está, o pensamento, o sentimento dela não está sendo receptivo àquilo que ela está recebendo. Então o plano espiritual vai fazer a doação, mas se ela não estiver receptiva, harmonizada e querendo de fato receber, o pensamento dela está lá na rua, lá fora, em outras coisas, ela não vai receber. E aí ela sai de lá, sabia? Isso quando ainda não nos dizem, né, os mentores espirituais, de que a gente chega na casa espírita, escuta uma palestra, recebe um passe, se sente bem,
mas botou o pé para fora da porta, alguém atravessa a nossa frente e a gente se revolta, volta tudo de novo. Então, olha, de novo, fui eu que me desarmonizei e não me dei conta, certo? Então, que a gente possa refletir a respeito. Muito obrigada, tenha uma boa semana. Mirth, só podemos dizer, então, muito obrigado pelas informações.